Olá, seja muito bem-vindo a mais um projeto elétrico na prática. Dessa vez vai ser tão na prática que eu vou te falar sobre precificação de projetos. Cansei de tantas pessoas me perguntando sobre esse assunto e eu respondendo individualmente. Agora eu vou responder em uma aula. Toda vez que alguém me perguntar sobre isso, eu vou recomendar essa aula aqui para assistir e aí com certeza vai sanar todas as dúvidas com relação à precificação de projetos. Muitos alunos, muitas pessoas me perguntam e eu resolvi gravar essa aula então, apesar de um pouco polêmica, um assunto um pouco sensível, mas eu vou me esforçar aqui a compartilhar com vocês as informações. Não vejo por que não poder abrir em detalhes esse tipo de assunto para vocês que são da área. Vocês que são a audiência aqui desse canal, vocês trabalham com instalações, vocês trabalham com elaboração de projetos. Vocês trabalham com geração fotovoltaica, com laudos técnicos, são engenheiros, são eletrotécnicos, então por que não compartilhar aqui, trocar uma ideia sobre precificação? E é isso que nós vamos fazer agora. Se eu fosse você, eu não perdia essa aula de forma alguma. Então vamos lá direto ao ponto, aqui em mais um projeto elétrico na prática. Antes de começar, eu queria obviamente deixar aqui algumas premissas, tá? Eu vou falar de faixa de valores, eu não vou falar de valores específicos. Afinal, precificação é assunto muito particular, é um assunto sensível, pode, por exemplo, variar de acordo com a região do Brasil, de acordo com a região que você está. Então, é bom que você lembre-se que eu não vou falar aqui verdades absolutas, eu vou dar uma referência de preço, de valores de projeto. Também vou te dar uma luz sobre como calcular valores de preço de projeto, mas cada um de vocês deve adotar os seus valores, deve adotar a sua base de valores para trabalhar com essa área de projetos, tá? Não adotem o que eu vou falar aqui como verdade absoluta, porque precificação é uma coisa que varia muito, varia na região do Brasil, varia com a questão de cada tipo de cliente que você vai encontrar, se é residência, se é industrial, se é comercial. Então, tem muitas nuances, né? Tem muitas variações para você levar em consideração. Mas eu vou tentar aqui dar um norte, uma referência, uma sugestão de base de valores que nós trabalhamos aqui e eu espero que isso seja de proveito para você, tá bom? Bom, então eu reuni aqui os principais tipos de projetos que você, como engenheiro ou eletrotécnico, pode encontrar aí ao longo da sua carreira. São os projetos que mais são demandados atualmente no mercado. Então, vou tentar passar para você aqui um pouco da minha experiência, um pouco do que eu tive contato e a forma que eu precifico os projetos que eu tenho, que eu encontro, que eu faço, tá bom? Então vamos lá começar com o primeiro tipo de projeto, instalações internas. Instalações internas são aquelas que você vai encontrar então para elaborar as instalações elétricas por completo, né? Para a área interna do empreendimento. Você vai fazer levantamento de carga, você vai fazer desenho de plantas baixas, você vai fazer desenhos de diagramas unifilares, você vai elaborar quadros de carga, especificação de cabo, disjuntores. Então, esse conjunto de trabalho aí que você vai ter é o que nós chamamos de projeto de instalações elétricas internas, né? Não é a mesma coisa desses projetos aqui, que são projetos padrão de concessionária. Não são aprovados em concessionária. Os projetos de instalações internas, no máximo, podem ser analisados, por exemplo, em algumas prefeituras, né? Ou então, por exemplo, se você está projetando para o governo do estado, né? Às vezes o governo tem órgãos, dependendo da sua região, que eles vão sim, principalmente quando são obras públicas, eles vão analisar o seu projeto. Então, é bom que você tenha isso em mente, tá? Agora, como é que se precifica projeto de instalação elétrica interna? Eu vou te dar aqui uma referência que eu já trabalho há bastante tempo. Você pode considerar aí R$ 2,50 a R$ 3 por metro quadrado. Vou até escrever aqui, por metro quadrado. R$ 2,50 a R$ 3 o metro quadrado. Esse é um valor tabelado. Se você pesquisar, por exemplo, no CREA da sua região, você pode até achar um outro valor diferente.
mas aqui é uma referência que nós trabalhamos. Interessante que esse valor ele não se adequa apenas para instalações elétricas, tá? É um valor de projeto complementar. Projeto complementar. O que é um projeto complementar? Toda edificação tem como projeto piloto, né? Posso até chamar de nave-mãe, o projeto de arquitetura ou civil. Normalmente realmente elaborados por arquitetos ou por engenheiros civis. É o projeto que vai dar a concepção geral das áreas, do tipo de edificação, quantidade de pavimentos, detalhamentos de forro e tal. Esse projeto vai ser então o projeto aí principal que vai determinar a edificação. Todos os outros projetos que também são necessários para a edificação, porém são de outras disciplinas, né? Também inclusive a engenharia civil, são chamados de projetos complementares. São eles: instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, projetos de combate a incêndio, projetos de rede estruturada, projetos de CFTV, redes de dados, projetos, por exemplo, de estrutura, projeto estrutural, cálculo estrutural. Todo esse leque de projetos são projetos complementares que seguem a direção do projeto principal, que é o projeto de arquitetura ou projeto de civil. Então, todos esses outros projetos são os projetos complementares. E aí você tem como referência para hidráulica, elétrica, hidrossanitário, projeto de combate a incêndio, você tem esse valor aqui como uma referência por metro quadrado. Ah, mas se você tiver então, por exemplo, uma lojinha, né, dentro de um shopping, muito pequena, não tem nem 30 metros quadrados, você vai se basear por aqui? Não, aí você não vai se basear por aí, porque imagina, faça a conta, se você tem 2,50 por metro quadrado e você vai ter uma área lá de projeto de 30 metros quadrados, você vai ter aí o valor de, por exemplo, vou fazer a conta aqui, 2,50 por 30 metros quadrados, R$ 75, não vai dar nem para pagar a taxa de RT. Então vamos lá, como é que você lida com essa situação? Eu costumo ter sempre um valor mínimo para qualquer serviço na área de engenharia que eu possa prestar, na área de engenharia elétrica. Por quê? Porque envolve a minha responsabilidade técnica, assim como vai envolver a sua responsabilidade técnica também. Então, você tem que setar para você um valor mínimo para todos esses tipos de projetos aqui, por menor que eles sejam, você tem que setar um valor mínimo. Para instalações elétricas, um valor mínimo que eu considero é no mínimo R$ 650, seja a menor área possível. Loja de shopping, por exemplo, quiosque no shopping, eu costumo cobrar no mínimo R$ 650 para o projeto de instalações elétricas. Ah, mas por que esse valor? Porque se você parar para pensar comigo, você tem no mínimo aí 1 a 2 dias de trabalho de elaboração de projeto. Depois você tem aí o custo de RT, que gira em torno de mais ou menos R$ 100. Depois você tem custo de plotagem, que vai girar aí em torno também, dependendo de quantidade de pranchas e tal, 50 a 100 reais. Então, se você colocar tudo isso na ponta do lápis, você vai chegar aí num valor de custo de aproximadamente 300, 350 reais. Então, se você tiver aí mais o cargo a carga tributária e o seu lucro, você vai chegar num valor aí aceitável, né, de lucro, de margem de lucro de 30% a 40%, de 650 reais ou 600 reais. Novamente, eu estou dando uma faixa, tá? 600 a 800 reais, você vai escolher o seu valor. Mas esse valor é um valor representativo para o seu trabalho, para a sua responsabilidade técnica. Seja onde for, seja qual for o tipo de projeto, por menor que seja, você tem que se basear aí com um valor mínimo. Isso é o que eu recomendo para vocês que já estão nessa área, como também para quem está começando. Tenha em mente um valor mínimo de projeto, a qual menor do que isso você não vai aceitar nem sequer fazer uma RT para se envolver naquele projeto, naquele assunto. Então, dito isso, nas instalações internas você vai ter casos que se aplicam melhor. Por exemplo, imagine que você pega aí uma escola e você vai projetar uma escola. Uma escola é um ambiente grande na qual você não tem repetição de tipos de planta, né? Como por exemplo, nós vamos ter repetição aqui na estrutura predial, no apartamento tipo. Numa escola você não tem repetição, a planta é toda diferente ao longo dela por completo. Então você poderia ter uma escola com, por exemplo, 4.000 metros quadrados. É uma área suficiente para uma escola, por exemplo, de 2 pavimentos. Então você pega 4.000 metros quadrados, multiplica por 2,5, você vai ter o valor aí de R$ 10.000. Valor de referência para um projeto de instalações elétricas de uma escola de 4.000 metros quadrados. Novamente eu estou dando um exemplo, uma referência
que você pode seguir, pode ter aí um norte para saber precificar o seu projeto de instalação elétrica interna. Mais uma vez um aluno me perguntou, mas esse valor já envolve RT? Sim, todos os valores que eu estou falando aqui já envolvem a emissão e a assinatura da sua ART, ou então da sua RT para os técnicos, tá? Então sempre não faça nenhum serviço sem a emissão de uma RT. Não pode se fazer serviço de engenharia ou serviços técnicos sem a emissão de RT. Então, todo o valor que a gente está falando aqui já é de praxe, já está aí tabelado, você tem que fazer a RT e já está incluso o valor da RT. Não passe para o seu cliente pagar o valor da taxa. Já inclua no seu preço o valor da emissão de ART ou de RT. Também já inclua o valor de plotagem, já inclua todos esses custos, tá bom? É interessante que você preste um serviço completo para seu cliente. Então não dê uma dor de cabeça que seu cliente não precisa. Então sempre envolva aí todos os custos de projeto, coloque dentro do seu valor. Agora vamos falar um pouquinho sobre laudos técnicos. Que laudos técnicos são esses? Basicamente, medição de aterramento ou então inspeção de SPDA. Medição de aterramento ou inspeção de SPDA. Medição de aterramento nem sempre é acompanhada da inspeção do SPDA. Às vezes você precisa fazer o serviço de medição de aterramento. Por exemplo, de acordo com o NR18, as instalações elétricas de máquinas e equipamentos precisam ter seu aterramento verificado, ter seu aterramento testado e medido o valor. Então, se você for contratado para fazer apenas medição de aterramento, você tem que saber cobrar esse valor. Normalmente, você cobra aí o valor de R$ 350 por ponto de medição. R$ 350 por ponto de medição. Normalmente você aí no mínimo no canteiro de obras você vai ter 2 a 3 pontos de medição. Então você já vai chegar aí no valor de 700 a 1050, ou seja, você vai passar do valor mínimo aqui que você mesmo já colocou para você. Sempre que você praticar esse valor aqui, você vai estar aí realmente numa faixa boa para cobrar pelo valor de medição de aterramento. Agora, se você for contratado, para uma inspeção de SPDA, o que é a inspeção de SPDA? A inspeção de SPDA normalmente requer que você faça inspeção visual em todo o sistema, o que inclui o sistema de captação, descidas e malha de aterramento. Requer que você faça uma medição de continuidade das descidas, principalmente se forem descidas naturais, se estão aproveitando descidas naturais, você precisa garantir a continuidade dessa descida e também você vai ter que fazer a medição do subsistema do SPDA, que é o sistema de aterramento. Então, como é que você vai precificar aí uma inspeção de SPDA? Bom, eu vou te dar uma referência. No mínimo, você deve cobrar aí o valor de R$ 1.200. R$ 1.200. Mas por que R$ 1.200? Bom, um sistema de SPDA dificilmente tem apenas um ponto de medição. Normalmente você tem aí no mínimo 3 pontos de medição, são as descidas e as caixas de inspeção. Também você tem que ter aí o serviço embutido de utilização do equipamento chamado micro-ohmímetro, para poder testar, medir a resistência, medir a resistência dessas descidas, para saber se elas estão adequadas para conduzirem descargas. Então você já tem aí 2 equipamentos em conjunto. Você tem um terrômetro para fazer a medição de aterramento e você tem um micro-ohmímetro para fazer medição de resistência dos condutores. Então, nesse caso, você não pode cobrar o mesmo valor da medição de aterramento. E ainda tem também um terceiro elemento, que é a inspeção visual dos componentes. Então, se você multiplicar esse valor por 3, você teria aí mais ou menos o valor justo, de R$ 1.200 a R$ 1.500 no mínimo para inspeção de SPDA. Agora, quais são as variantes desse sistema? Imagine que você é convidado para um serviço como esse, chegando lá você vê que o prédio, a edificação, tem 10 descidas. Aí nesse caso você não pode cobrar o mesmo valor, você vai ter muito mais trabalho, você vai ter que medir continuidade entre os pontos de aterramento, você tem que garantir isso, você tem que medir alguns pontos de aterramento diferentes, você tem que medir várias descidas de aterramento. Então, nesse caso específico, você não pode cobrar o mesmo valor. Então, por exemplo, você tem que levar aqui em consideração a quantidade de descidas. Você tem que levar, por exemplo, o tamanho, a área da captação.
entre outros pontos. Você tem, por exemplo, uma área grande de coberta para inspecionar, que vai fazer você levar aí mais de 2 horas somente nessa inspeção. Então não pode considerar esse valor aqui como sendo absoluto, tá? Você vai sempre graduando esse valor à medida que você vai aumentando aí o nível de dificuldade e o nível de complexidade dessa inspeção. Eu já cheguei a cobrar em valores de inspeção de SPDA cerca de R$8.000 para uma instalação industrial, que ele tinha mais de um galpão para a gente fazer a medição, para a gente fazer os testes e a inspeção de SPDA. Na verdade, ele tinha 4 galpões. Então ficou mais ou menos na faixa de R$2.000 e poucos para cada galpão. E foi um preço muito bom que o cliente aceitou e nós fizemos esse serviço. Então, leve em consideração seu tempo de trabalho, seu tempo, sua dificuldade, os equipamentos que você vai utilizar ali naquele serviço e você vai saber calcular direitinho aí o serviço de inspeção de SPDA. Bom, agora vamos falar de sistemas fotovoltaicos. Primeira coisa que você tem que ter em mente no sistema fotovoltaico é que você tem 2 tipos aí de sistemas, tá? Falando apenas de projetos de microgeração, que são aqueles que vão até 75 kW de carga de geração, você tem aí 2 categorias. Você tem menor que 10 kW pico e maior que 10 kW pico. Cada concessionária tem essa divisão, porque os documentos que esse projeto pede são diferentes dos documentos que esse projeto aqui pede. Então, você tem aí uma faixa de valor diferente para cada um deles. Normalmente, você pode cobrar aí para um projeto de instalação de sistema fotovoltaico on-grid de microgeração, para os menores que sejam, por exemplo, 1.4 kW pico. Se você reunir aí cerca de 4 placas, um inversor de frequência, então você pode cobrar aí, num sistema pequeno como este, novamente você vai se basear naquela referência que eu falei, referência mínima de projeto que você tem que determinar para você. Porque é um projeto muito simples, né? Você vai levar aí menos de 4 horas para fazer um projeto como esse, de microgeração, de potência tão baixa, de 1.4, de 2.3 kW pico. Então, use a sua referência de valor que você já tem. Normalmente, eu consideraria, no mínimo, um valor de R$800 para esse projeto, né? É um projeto que ainda poucas pessoas sabem fazer, poucos técnicos, poucos engenheiros têm segurança de fazer um projeto como esse e aprovar na concessionária, então você pode sim explorar aí um pouco mais desse valor, apesar de ser um projeto bem simples, que você tem condição de fazer aí cerca de 3 a 4 horas um projeto simples como esse, mas você pode cobrar esse valor aí daí para cima, tá? Agora, imagine que você tem aí, por exemplo, um projeto acima de 3 kW pico. Você tem aí 3.4, então você chega a 5 kW pico, já vai usar mais de um inversor, ou então um inversor de maior potência, ou vai usar microinversores, que já é um sistema um pouco mais diferente. Então você tem que ir graduando o valor do seu projeto. Eu recomendo, na faixa aí de 3 até 6 kW pico, você utilizar um valor aí de mais ou menos R$1,500, R$1.500, até R$2,500, R$2.500. É um valor praticado para projetos aí em cerca de 3 a 5 kW pico. Quando você está se aproximando dos valores, né, de potência dos 10 kW pico, aí você está numa terceira faixa que eu considero para valor de geração fotovoltaica on grid, que você já pode cobrar aí algo em torno de R$3.500 para projetos aí já de 8 a 9 kW pico. Aí daí você tem os projetos que vão ser maior que 10 kW pico. Novamente, você tem que ter aqui uma espécie de escala, né? Você tem que ir aumentando o preço do seu produto, o preço do seu serviço de projeto, à medida que você vai aumentando a potência do sistema fotovoltaico. Então, maior que 10 kW pico, eu recomendaria você partir aí já de um valor de R$4.500. Para projeto, por exemplo, de 12 kW pico. Recomendo que você parta desse valor para cima, porque um projeto como esse já tem um certo grau de dificuldade maior. Você já vai ter que gerar diagrama de bloco, diagrama unifilar, diagrama funcional, né? Então, tem um grau de dificuldade um pouco maior, apesar de que se você souber e você dominar esse assunto, você vai levar um dia para fazer esse projeto, mas é importante que poucas pessoas estão confiantes, estão sabendo, estão com segurança para fazer projetos como esse. Então, aproveite o momento e cobre valores justos pelo seu trabalho, pelo seu projeto.
E aí se você tem valores acima de 12 kW-peak, por exemplo, pega um projeto aí, de 23 kW-peak, que é um modelo de projeto que tem dentro do curso Projeto Elétrico, que nós ensinamos a fazer do zero até a aprovação. Um projeto como esse, você pode tranquilamente aí cobrar, no mínimo, na faixa de R$8.000, só para o projeto ser aprovado na concessionária. Então, não cobre valores menores, não cobre valores muito baixos. Por exemplo, vou cobrar R$1.500 para um projeto de 23 kW-peak. De forma alguma, você vai estar prejudicando o mercado dessa forma. É complicado, você tem uma grande responsabilidade técnica por assinar esse projeto. Inclusive, no âmbito fotovoltaico, algumas concessionárias requerem que você seja projetista e responsável também na execução daquela unidade geradora. Então, é uma responsabilidade muito grande para você cobrar valores baixos, tá? Não deixe que esse mercado fique prejudicado porque você vai cobrar valores mais baixos para esse tipo de serviço, tá? Esses valores que eu estou informando aqui são referências, você pode cobrar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mas não fuja muito desse tipo de valor aqui, senão você vai estar aí desvalorizando o trabalho da nossa classe. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre subestações aéreas. Eu vou dividir esse tópico em 3 categorias, tá? Mais ou menos a categoria inicial de 75 kVA. Depois nós vamos ter uma faixa aí de 112 a 150 kVA. E depois nós vamos ter aí uma faixa mais alta de 300 kVA, que normalmente é o máximo que as concessionárias permitem para subestações simplificadas. Então vamos partir aqui do caso mais simples, né? Uma subestação simplificada ou subestação aérea, posto único, de 75 kVA. Qual é a faixa de valor? Bom, normalmente eu recomendo que você cobre no mínimo R$2.000 a R$2.500 para um projeto de subestação aérea de 75 kVA até 112,5 kVA. Por quê? Porque, novamente, você vai ficar responsável por este projeto. Depois você vai ter aí a responsabilidade de acompanhar, de supervisionar a montagem dessa instalação. Você vai ter que fazer cálculo de demanda. Normalmente você tem que conferir as cargas do projeto interno, se não foi você que fez o projeto interno. Então, requer uma certa quantidade de trabalho que você deve aí considerar em torno de 1 dia a 2 dias, né? Agora, um detalhe importante, normalmente você precisa ir em campo para fazer uma subestação aérea. Se você tiver uma região de fácil acesso, né, se você tiver um cliente que lhe ajuda com as informações, às vezes você talvez nem tenha que ir. Você pode fazer um levantamento até por meio da internet, por meio do Google Earth, mas normalmente você talvez tenha que ir lá, pegar umas informações do cliente, ver a estrutura mais próxima, pegar uma coordenada GPS. Então, leve isso em consideração, coloque isso aqui dentro do seu valor. Inclusive, se for um projeto que fica distante, né, por exemplo, 100, 200 km de distância, então esse preço aqui com certeza vai aumentar, porque você vai ter mais custos, mais despesas. Tá? Então, estou dando um norte aí para você começar a ter noção de preços, de valores para subestações aéreas. Então, da mesma forma, quando você vai aumentando a potência, você pode ir, por exemplo, aumentando o valor. Ter em torno de R$4.000 para um projeto de 150 kVA, 300 kVA você pode cobrar em torno de R$5.000 tranquilamente para um projeto de uma subestação aérea completa, em posto único, simplificado, de 300 kVA. Então veja que nós variamos aí de R$2.000 até R$5.000, uma faixa de valor aí para projeto de subestações aéreas. Novamente, são referências para você adotar aí como norte, tá? Você pode cobrar um pouco a mais, um pouco a menos, não tem problema. Mas não deixe que os valores fujam muito disso aqui. Se fugir muito para cima, provavelmente você vai estar aí correndo o risco de perder a concorrência. Se fugir muito para baixo, você vai estar desvalorizando o seu trabalho. Então, tenha esses valores em mente, são valores aí justos para projetos, são valores que eu já pratiquei para projetos de subestações aéreas. Agora vamos falar de medição agrupada ou medição coletiva. Aqui eu já vi 2 critérios para se precificar. Normalmente você tem o critério de preço geral, e você tem também o critério por UC, por unidade consumidora, tá? Por exemplo, já vi algumas pessoas comentando, alguns projetistas e até alguns alunos meus comentando
que normalmente se cobra 350 por unidade consumidora. Normalmente eu costumo cobrar, de novo, voltamos àquele assunto de valor mínimo, quando você tem o projeto mais simples possível de medição coletiva. No caso da minha concessionária, por exemplo, que é a Enel, que é a partir de 6 unidades consumidoras, é um projetinho muito simples, fácil de fazer. Você vai ter que ir em campo, você vai ter que pegar o projeto interno, mas se você tem todas as informações, você leva aí um dia para fazer um projeto como esse, e você pode cobrar aí, no mínimo, o valor de R$ 1.200 para um projeto de medição coletiva, tá? Lembrando que isso aqui já envolve impostos, ART, tudo que você precisa entregar para o seu cliente. Agora, se você tem aí essa mesma regra, vamos tentar ver por essa outra regra aqui de 350 por UC. Se você multiplicar 350 vezes 6, você vai chegar aí no valor de R$ 2.100 para 6 unidades consumidoras. Então, olha só, é o dobro do valor aqui de geral que eu estou acostumado, né, que eu costumo ver. Então, isso aqui é uma referência? É, mas você pode considerar aqui, por exemplo, entre 250 a 300 por UC. Aí você vai estar aí no valor, você vai estar aqui então no valor pouco mais competitivo, tá? Se você tem agora um projeto que você tem aí 12 unidades consumidoras, ou 24 unidades consumidoras, né? Uma torre residencial, por exemplo, uma torre comercial, que às vezes você tem aí 48 ou até mais de 100 unidades consumidoras, você precisa, obviamente, aumentar o valor desse projeto. Então, se você tem aí projetos acima de 12 unidades consumidoras, você já vai aí para a faixa de 5 mil até 8 mil reais para projetos de medição coletiva. Tranquilamente você pode chegar nesse valor aí, vai depender da quantidade de unidades consumidoras que você tem. Claro que sim, você vai ter cada vez mais trabalho, cada vez mais responsabilidade técnica, à medida que o projeto de medição agrupada vai crescendo, tá? Então eu estou lhe dando uma referência aqui mínima e uma referência mediana para esse tipo de projeto. Cuidado, esses valores aqui são apenas para a medição agrupada, apenas para o quadro de medição agrupada, o projeto que você vai aprovar na concessionária. Não inclui o valor de instalações elétricas internas. O valor de projeto elétrico interno é um. O valor de coletiva, de medição agrupada, é outro. Padrão concessionária, projeto elétrico interno. Se você puder pegar os dois, né, trabalhar com os dois, ótimo, melhor ainda. É o melhor dos mundos, tanto comercialmente como tecnicamente. É excelente quando você faz um projeto do zero, calcula toda a área interna, então você vai ter mais familiaridade para calcular a demanda e assim concluir o projeto de medição coletiva. Bom, Marcelo, agora eu peguei um projeto de edificação predial, seja para fins residenciais ou comerciais. É um projeto de múltiplos pavimentos, por exemplo, 12 pavimentos, 24 pavimentos. Como é que eu vou precificar as instalações elétricas internas? Novamente, você vai seguir a referência do metro quadrado, porém com uma pequena diferença. Você vai colocar em consideração uma coisa que nós chamamos de taxa de repetição. Taxa de repetição. Normalmente, uma edificação ela tem pavimentos diferentes. Você tem um pavimento piloto ou planta de situação térreo. Depois você tem estacionamento, que é um pouco diferente também. Depois você tem área de lazer, que também é diferente. Mas depois você vem para pavimentos tipos. O que é um pavimento tipo? É o pavimento que se repete várias vezes. Por exemplo, você tem um pavimento tipo com quatro apartamentos. Ou então 12 lojas, né? 12 pontos comerciais. Aí esse pavimento ele se repete 5 vezes, 6 vezes. Depois surge um pavimento tipo 2, que é também uma outra planta com uma outra área de metro quadrado. E você tem aí diferentes áreas internas. Por exemplo, de 4 apartamentos você passa a ter 3 apartamentos maiores, né? Ou então de 24 lojas ou pontos comerciais você passa a ter 12, né? Para ter pontos comerciais maiores. E aí você tem deste tipo de pavimento, né? Desse tipo de planta tipo, você tem aí mais 8, mais 5. Então você tem combinações de plantas de pavimentos tipos.
Cada pavimento tipo desse, você tem a área que você tem que projetar. Cada pavimento tipo desse, você tem o valor para você projetar. Só que quando eles se repetem, não é justo que você cobre o mesmo valor, porque você está repetindo basicamente aquele levantamento de carga, aquela instalação. Você desenha ela uma vez e você coloca lá pavimentos de 5 a 10. Ou seja, do quinto ao décimo andar, o projeto é exatamente esse aqui, repetindo. Então, é a taxa de repetição. Normalmente, eu vou dar uma referência aqui, apenas um norte para você se basear. Essa taxa de repetição fica em torno de 20 a 30%. Então, você tem um valor do pavimento tipo. Eu vou até corrigir aqui, olha só. Coloquei aqui AP tipo, né? Mas na verdade eu queria colocar pavimento tipo. Você tem um valor para o pavimento tipo, por exemplo, você tem um pavimento tipo aí de 400 metros quadrados, e aí você teria o valor aí de apenas desse pavimento, vamos colocar aqui, 4 vezes 2,50, você tem R$1.000 por esse pavimento. E aí você tem 8 pavimentos, então os outros 7 são cópias, né? Então você aplica a taxa de repetição, você colocaria 7.000 vezes 30%. 7.000 vezes 30% daria o valor aí de R$2.100 para essas cópias. Então você cobra o valor do tipo mais taxa de repetição para os pavimentos iguais. E aí você tem outras pranchas, né? Outros pavimentos que você tem que cobrar também. Você cobraria pelo pavimento de condomínio, você cobraria pelo pavimento de estacionamento, você cobraria pelo outro pavimento de área de lazer, e aí você vai montando o seu preço de acordo com a estrutura lá da edificação. Dessa forma você vai chegar num preço final justo, né, coerente para o seu projeto de instalações elétricas predial, de edificação predial. Lembrando que essa tática, essa estratégia também se aplica para outros projetos complementares, hidrossanitário, rede estruturada, combate a incêndio e por aí vai. Se você ficar com alguma dúvida com relação a este assunto, ou qualquer outro assunto desse que nós conversamos aqui, por favor, deixe o seu comentário nesse vídeo, ou então entre em contato diretamente lá com o curso Projeto Elétrico pelo Instagram, pelo direct. Eu tenho o maior prazer em responder e tirar suas dúvidas. Novamente, esse assunto aqui é um pouco polêmico, é um pouco sensível, é muito particular, vai de cada engenheiro, vai de cada empresa, varia com a região do Brasil, mas eu precisava dar esse norte aqui apenas para ajudar os nossos alunos do curso Projeto Elétrico e ajudar você também, que ainda não é aluno, mas que um dia você pode se tornar aluno e você teria, talvez, muito possivelmente você teria essa dúvida. É muito comum quem está entrando agora na área querer saber como é que se precifica, não tem nenhuma base, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, também eu não tinha nenhuma base de projeto, como cobrar pelo projeto, quanto cobrar, né? Então eu tive que aprender assim na marra, digamos assim, né? Apanhando um pouco, né? Foi muito bom ter parcerias, né? Parcerias nessa área de projetos, de construção, é fundamental. Busque parcerias com arquitetos, com engenheiro civil, com construtoras. É muito bom para que você vá ganhando aí nome no mercado, né? E você vai assim conseguir desenvolver na sua carreira como projetista, como engenheiro, como eletrotécnico, e você vai também poder desenvolver todos esses tipos de serviços aqui que nós falamos. E prática. Prática e prática, você vai ajustando seu preço, você vai sentindo o mercado da sua região, que é o mais importante, e aí você vai ter, muito em breve, com certeza, você vai ter mais confiança e vai ter sempre em mente aí os valores médios de projetos. Se você acha que esse conteúdo lhe ajudou, deixa o seu like aí, curta esse vídeo e também convide seus amigos para assistir essas aulas aqui no nosso canal. Compartilhe aí o link do vídeo, o link do canal para os seus colegas. Tenho certeza que eles também vão gostar muito desses conteúdos aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e na semana que vem nós temos uma outra aula sobre esse assunto para você aproveitar. Forte abraço e até a próxima aula.